Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estaremos votando aqui uma medida provisória de iniciativa do governo do Estado, em que o Estado do Maranhão irá oferecer uma série de incentivos de todas as ordens, principalmente de ordem fiscal, a grandes empresas para se instalarem em nosso Estado. Acho que esse é um projeto relevante. E é importante que esta Casa discuta, em toda a sua amplitude, as consequências desses incentivos que o governo oferece a essas empresas, principalmente empresas multinacionais. Em primeiro lugar, eu tenho uma crítica que eu acho que é um erro, um equívoco muito grande do governo do Estado. Um projeto dessa envergadura, que pode inclusive dinamizar a economia do nosso Estado, que tem uma série de implicações. Um projeto desse devia vir para cá como um projeto de lei, para tramitar nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, ouvir a sociedade, ouvir a FIEMA, ouvir os trabalhadores e discutir amplamente esse projeto e suas implicações. E no momento em que esse projeto vem para cá como medida provisória, esse debate fica tolhido. Outro erro é abusar das medidas provisórias. Ainda mais, deputado Graça Paz, que há um equívoco enorme no nosso regimento. Nós aqui estamos para aprimorar, aprovar ou não aprovar os projetos que vêm do Executivo. E podemos emendar esses projetos para melhorar esses projetos. E no nosso regimento diz que só pode ser tramitar na Casa depois que for publicado no Diário Oficial do Estado. E passa a contar para emenda a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. Então o prazo passa a contar antes de chegar nesta Casa. Muitas das medidas provisórias que chegam aqui, nenhum deputado tem a prerrogativa de poder emendar esse projeto. Inclusive, eu estou apresentando aqui uma alteração no regimento para que o prazo de emenda passe a correr das medidas provisórias a partir do momento que seja publicado no Diário da Assembleia Legislativa. Que os deputados tenham conhecimento do projeto para poder emendar esses projetos, o que não acontece com esse projeto específico. E o mais grave nisso tudo, a princípio, a vinda de grandes empreendimentos para o nosso Estado tem um lado altamente positivo, podem, de fato, dinamizar a nossa economia, podem gerar uma cadeia produtiva, mas eles têm que ser discutidos com a classe política, com a sociedade, com os trabalhadores. Nós temos vários exemplos aqui de empreendimentos que vieram para cá como salvadores da pátria e que, no meu entendimento, fracassaram. Cito aqui o exemplo da Alcoa. Era estudante da UEMA. Vinha a Alcoa para resolver o problema econômico do nosso Estado. Era uma expectativa, era uma esperança para o povo maranhão de geração de mais emprego, mais renda, mais imposto para o Estado. E, de fato, a Alcoa se instalou aqui, consumia, deputada Graça Paz, em um determinado momento, 2 vezes mais a energia que todo o Estado do Maranhão junto consumia. Pagava energia 1/5 do que o cidadão maranhense pagava. E nós estávamos importando o quê? Matéria-prima e energia. Poucos empregos foram gerados. A cadeia produtiva que se esperava para vir depois da Alcoa, com as indústrias de transformação de alumínio, não aconteceram. Eu me lembro aqui, deputado Marcos Caldas, de uma audiência pública memorável que teve na Assembleia Legislativa da Rua do Egito, que Vossa Excelência foi um brioso combatente, que não queriam que aquela audiência pública acontecesse, e nós almoçamos no plenário para que o plenário não fosse fechado e para que a audiência acontecesse. Fora o impacto ambiental que houve, devastação de mangue, e que se criou aqui, na verdade, um enclave na ilha de São Luís. Nunca a Alcoa foi bem aceita pela população do Maranhão. Deputado Max, quando Vossa Excelência puder, deputado Souza Neto, dá uma parte. Conceda a Vossa Excelência, deputado Souza Neto. Deputado Max Barros, eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, Vossa Excelência que é um brilhante parlamentar,
já foi secretário de Estado, sabe da problemática, conhece bem as leis, sabe como tramitar essas coisas aqui. Vossa Excelência já tem feito muitas críticas, né? Que já tem vários mandatos de deputado estadual, mas que jamais tinha visto a esta casa submeter esse tipo de coisa. Eu fico assistindo o seu pronunciamento técnico e muito bem explicado, explicativo, dando aulas, né? Até como professor que já foi da UEMA. Mas eu fico só para Vossa Excelência saber do que está se tratando aqui nesta casa. O governador do estado do Maranhão, quando foi ainda deputado federal, governador Flávio Dino, foi até publicado um livro no qual ele falava sobre medidas provisórias e criticava que a medida provisória era uma sangria e era contra a democracia. Quanta incoerência esse governador, né? E agora enche essa casa de medida provisória, rasgando sua biografia e tudo o que ele escreveu naquele livro. E eu fico aqui, deputado Max Barros, fico imaginando o quanto ainda que há de vir as incoerências desse governador. Fez um livro para criticar medidas provisórias, que as medidas provisórias eram rasgar e aí contra a democracia, que essas coisas tinham que ser discutidas, assim como Vossa Excelência está pedindo para essa casa discutir, principalmente nas comissões temáticas, e essas medidas estão vindo para cá já com prazo estourado. É só para dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. O governador realmente é um governador que enganou a todos os maranhenses. Isso aí foi a maior enganação realmente, que é só de incoerência. Inclusive ontem, deputado Max, para quem tanto criticava voo de aeronave, que jamais faria isso, porque alugar aeronave era deixar de construir hospitais. Chegou ontem em Tuntum no avião do CTA, no helicóptero do CTA, enquanto o helicóptero poderia muito bem estar servindo para combate do crime organizado no estado do Maranhão. Mais uma vez, a incoerência do governador. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência tecnicamente está sendo perfeito, mas esta casa, o governador do estado do Maranhão, está fazendo um puxadinho dos leões a esta casa aqui. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço ao deputado Souza Neto. E, de fato, a medida provisória é uma distorção. Eu diria até que a medida provisória é tipo uma herança do decreto-lei da ditadura militar. Na época da ditadura, tinha um instrumento chamado decreto-lei, que os ditadores editavam e funcionava como lei. A Constituição de 88, infelizmente, adotou essa medida provisória, que seria adotada em caráter excepcionalíssimo, para, numa emergência, o Executivo poder dispor de um instrumento numa emergência. Mas se tornou uma questão rotineira e é uma herança, infelizmente, do decreto-lei de época que a gente não quer rememorar. E, a respeito da refinaria, o que é que o governo está oferecendo aos empreendedores que vêm para cá? Praticamente 30 anos de isenção de ICMS. Quer dizer, a multinacional vai se instalar, vai botar uma refinaria, vai ter 30 anos de isenção de ICMS. Todo equipamento que ela importar não vai pagar imposto. A construção que ela fizer, a empresa que fizer a construção não vai pagar imposto. Os carros que ela comprar não vai pagar IPVA. As compras que ela fizer não vai pagar ITCD. Quer dizer que é uma isenção total de impostos para a multinacional. O que é que os outros estados estão oferecendo para essas empresas se implantarem? É uma discussão que eu não sou contra o incentivo para empresas virem aqui para produzir, não sou contra. Agora tinha que ser de maneira transparente. O que é que os outros estados estão oferecendo de vantagem? Por que não se coloca uma cláusula, no caso dos equipamentos, se tiver fábricas maranhenses que fabricam esses equipamentos, teriam prioridade para fornecer para esse empreendimento? Deputado Max Barros, assim que possível, me conceda uma parte. Concedo já, deputado. No caso da construção civil, se há empresas que podem construir aqui no estado do Maranhão, por que não dá prioridade para as empresas maranhenses construir, no momento que se dá essa quantidade de incentivos? Então, são questões que a gente tem que colocar, tem que discutir. Onde vai ser feito esse empreendimento? Vai ser na ilha de São Luís, que já tem a Alcoa, já tem a Vale, que tem um meio ambiente meio sensível. É aqui que vai ser colocada a refinaria.
que muitas vezes já foi contestada a colocação, vai ser no continente. Quem é que sabe onde é que vai ser colocada? Por que a Assembleia não fica sabendo, a população não fica sabendo? Então, a colocação que eu faço aqui, senhor presidente, não é contra o empreendimento. Eu acho que é necessário se implantar empresas aqui que melhorem a cadeia produtiva. Deputado Edivaldo, chega aqui o minério é exportado o minério. Nós temos que qualificar esse trabalho, agregar mão de obra. Isso é bom para o Estado. Agora, em que condições isso vai ser feito? Vamos cometer os mesmos erros que já foram cometidos na implantação da Alcoa? A própria Vale do Rio Doce, que no momento de fazer uma siderúrgica, tem aqui sua base, seus incentivos, vai fazer a siderúrgica lá no Ceará com o dinheiro do BNDES. Então, nesse momento que a gente oferece essa série de vantagens para essas multinacionais aqui se implantarem, nós temos também que colocar os condicionantes, para que o benefício não fique só para o Brasil fazer superávit comercial e para o empresário ganhar dinheiro, mas que a população do Maranhão também leve vantagem nesta questão. São esses questionamentos que nós gostaríamos de fazer, de maneira franca, apartidária, mas em prol do povo do Maranhão. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado. Deputado Max Barros, Vossa Excelência trata um ponto importantíssimo, que são os benefícios gerados por empreendimento como esse, que é uma refinaria. E aí eu quero trazer um ponto aqui, porque eu vi uma reclamação, na verdade uma não, várias, de empresários maranhenses, do grande ao pequeno. Esse é um assunto que jamais poderia ter sido encaminhado à votação dessa casa sem ouvir a classe empresarial maranhense. Afinal de contas, ainda que o investimento principal possa ser feito por uma indústria chinesa ou iraniana ou outra que possa estar falando, mas o que eu quero dizer a você é que as empresas que vão prestar os serviços terceirizados, aquelas que vão ser sublocadas, todos nós queremos que sejam maranhenses. Mas a pergunta é, como vai ser a igualdade de chances que ela vai ter se ela não teve nem conhecimento do que foi negociado? Como é que vai se dar a oportunidade de trabalho das empresas maranhenses se não foi objeto de discussão esse tema tão importante? E aí a última pergunta que fica: nós temos o Conselho Empresarial do Maranhão, onde eu já vi o governo dizer que é um governo democrático, que tudo passa pelo Conselho Empresarial. O aumento de imposto não passou pelo Conselho Empresarial. A medida provisória que vai chegar ao plenário desta casa, que rejeitaram a participação da FIEMA no CONDEP, não passou pelo Conselho Empresarial, e lá estava um diretor da FIEMA na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, pedindo para que a FIEMA fosse incluída. Eu pergunto, deputado Max Barros, será que antes de editar essa medida provisória, o governador ouviu o empresário maranhense, do grande ao pequeno, para saber de que forma eles poderiam construir e contribuir na elaboração desse tema? É exatamente por isso, deputado Max Barros, que esse é um tema que deveria ter sido discutido nessa casa, deveria ter sido debatido nas comissões, deveria ter sido ouvido Max, a todos. O seu tempo passou 1 minuto e 30, viu? Quis você encerrasse, viu? Já concluo, senhor presidente. E é exatamente por isso, deputado Max Barros. Mas fica a pergunta, e aí quero deixar para que o governo possa responder. Me mostre a reunião do Conselho Empresarial onde esse assunto foi debatido. Afinal de contas, o Conselho Empresarial do Maranhão serve exatamente para isso, para discutir os grandes investimentos, as ações do governo do Estado que envolvam a indústria e o comércio do Maranhão. Fica esse desafio ao governo. Eu agradeço ao deputado Braide, agradeço a tolerância do presidente e só concluindo, quero dizer o seguinte, esse é um tema relevante que pode dinamizar a economia do nosso Estado. Não poderia vir para essa casa em forma de medida provisória. Não podemos dar 30 anos de isenção de ICMS de imposto a uma multinacional sem ter a contrapartida que a população maranhense vai ganhar mais emprego, vai ganhar mais renda, e isso tem que ser amarrado no momento que os incentivos são dados. As empresas maranhenses deveriam estar constando nesse projeto e ser beneficiadas quando a realização do empreendimento e a população a posteriori. É um tema importante, a refinaria é importante para o Maranhão, mas nessas condições não são positivas da maneira como foi colocada. Agradeço, senhor presidente.